E o tema quente desta noite está de volta, discutindo a violência contra as mulheres. E a senadora Ana Rita, que é a relatora da CPI da violência contra a mulher, queria complementar aqui uma ideia da desembargadora. O que a senhora ia dizer, senadora? Eu gostaria apenas de dizer o seguinte: acho que todos os estados da federação já assinaram o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher com o governo federal, através da Secretaria de Políticas para as Mulheres. E o pacto, ele prevê diversas ações e prevê, inclusive, destinação de recursos. Onde federais ou estaduais? Cada parte do governo tem uma responsabilidade. Cada ente da federação entra com a sua parte. O governo federal entra com a sua parte, os governos estaduais e também municipais. E as ações, elas também são bem definidas e cada um fazendo a sua parte. Alguns estados, inclusive, já assinaram a repactuação. Então, o grande desafio é fazer com que este pacto, que está sendo assinado pelos entes da federação, realmente seja implementado. Quer dizer, que seja cumprido de fato, que haja destinação desses recursos para esses fins. Para o fortalecimento desta rede, porque se não houver uma rede que funcione de forma articulada, integrada, o enfrentamento à violência contra a mulher fica comprometido. Claro. Não é suficiente apenas ter uma vara especializada se não temos delegacias funcionando, se não temos casas-abrigo funcionando, não é? Quer dizer, tem que haver para onde encaminhar a mulher em todo o processo, durante todo o processo. É todo um sistema que precisa funcionar e a responsabilidade é de todo mundo. Pois é, porque quando a Lei Maria da Penha entrou em vigor em 2006, houve uma queda no número de assassinatos de mulheres no país. Mas logo depois as taxas voltaram a subir. Segundo especialistas, isso mostra que as políticas brasileiras ainda são insuficientes para reverter esse quadro de violência. Os casos se repetem. O Brasil ocupa a 7ª posição no ranking de países com maior número de assassinatos de mulheres. Dados do Mapa da Violência de 2012 mostram que só nos últimos 30 anos, mais de 90 mil foram mortas aqui. Esta vítima de agressões, que prefere não ser identificada, diz que escapou por pouco de um destino como esse. Imaginei assim, ou eu estaria presa ou morta. Porque no momento que eu ficava medindo força, eu podia, sem querer, eu tentava não fazer nada, né? Porque ele dava chance, se eu quisesse matar ele dava chance. Foram 14 anos de espancamentos. Uma vez ele me deu um empurrão, eu não quebrei o braço, mas fiquei uma semana, o braço engessado. Eu nem trabalhei essa semana, durante uma semana. Já levei murro no ouvido, de sair sangue. Ele era muito violento, ninguém conseguia pegar ele. E casos como esses são comuns. Segundo dados preliminares do Ministério da Saúde, em 2011 o SUS, o Sistema Único de Saúde, prestou atendimento a quase 50 mil mulheres que se declararam vítimas de violência. Esta defensora pública, que desde 2008 presta atendimento a mulheres agredidas, diz que a Lei Maria da Penha ainda não é totalmente aplicada. Muitas mulheres questionam, a gente sempre vê casos que foi noticiado, foi elaborado boletim, que foi solicitado medida protetiva e mesmo assim a mulher veio a óbito algumas vezes. E talvez o grande problema seja a impunidade. Historicamente, mulheres são tratadas como objetos de homens, de suas famílias, estando à mercê das mais diversas violências. Por mais que tenha aumentado o número de denúncias, por mais que tenha aumentado o número de processos, eu acredito também que tenha aumentado o número de violência contra a mulher, infelizmente. Os números ainda revelam que geralmente as agressões ocorrem dentro de casa. Mesmo depois de separado, ele vinha em casa me perturbar. Aí eu, às vezes, ficava com a luz apagada, para ele pensar que não tinha ninguém. Eu e as crianças, a gente ficava no escuro. Já cheguei até a comer no escuro, para ele não vir perturbar a gente. Dona Leda e a filha também foram agredidas dentro de casa por 10 anos. Eu e minha filha tivemos várias marcas. Para socorro, não sei quantas vezes eu fui com ela. Hora a cabeça quebrada, outra hora chute machucava. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a violência doméstica representa no mundo a principal causa de ferimentos em mulheres entre 15 e 44 anos. A primeira violência, ela acredita que aquilo não vai acontecer de novo, porque o marido sempre pede perdão, né? O marido, o companheiro, e ela realmente acredita naquilo. A mulher, ela realmente acredita que precisa manter a família. Dificilmente, por si só, a situação de violência cessa, ela não acaba de uma hora para outra. E a tendência parece de aumentar a gravidade das violências. Mesmo para quem consegue se afastar do agressor, o trauma é grande. Nem ver homem, tenho medo.
Não tem quem me dá nada, nem quem me agrada, mas também não tem quem me maltrata. Mas especialistas afirmam que todos os envolvidos nas situações de violência devem receber tratamento. E também a gente precisa cuidar do agressor. A gente não pode parar, né, e olhar essa pessoa apenas como um criminoso, mas alguém que também precisa de cuidado, alguém que pode ser ouvido e pode criar novos projetos de vida. Uma proposta que divide opiniões. Uma pessoa que bate em mulher, tanto homem quanto mulher, não deve bater bem das ideias. Cadê? Doente não. Doente é quem não tem o que fazer, não tem condições disso daí, senão todo mundo agora vai ser doente, aí fica fácil. Doutora, o que a senhora acha dessa colocação, por exemplo, especialistas defendendo que esses agressores também precisam de tratamento? A senhora concorda? Não, inclusive a lei, de uma maneira muito interessante, prevê que na execução da pena, ou seja, alguém sendo condenado por violência doméstica, que uma das penas que pode ser aplicada é participação obrigatória a algum programa de recuperação. Acho que essa é a grande solução. Botar na cadeia não adianta muito, porque ele vai sair, ele vai encontrar outra mulher e vai agredir outra mulher. Porque a questão assim, é um pouco cultural, né? Existe aquela ideia de que a mulher é quase um objeto, que é propriedade dele, que ele pode agredir e acho que ele precisa aprender, né, que ele não pode bater em mulher. E existe um dado muito significativo. 91% das mulheres que são mortas por violência doméstica, elas já fizeram algum tipo de denúncia por esta agressão. E isso assim, revela que alguma coisa precisamos mudar, né? Não só na mentalidade das pessoas. Inclusive, há um programa muito interessante, uma iniciativa que começou lá no Rio Grande do Sul, que é um trabalho integrado entre a justiça e a polícia. O juiz, no momento em que aplica uma medida protetiva, eu até já fiz essa sugestão para a senadora, né, para constar do relatório, é de que o juiz aplica e comunica para a polícia. A partir desse momento, a polícia começa a monitorar, né, esta mulher e este agressor, para não haver aproximação, não haver esse número tão significativo de violência que vimos nessa... Pois é, a gente viu inclusive terrível, né? A gente viu a defensora pública que trabalha com isso há muito tempo dizendo que às vezes é pedida medida de proteção e tudo mais e mesmo assim as mulheres acabam morrendo, né? A gente viu que o Brasil é o 7º colocado num ranking mundial de mais de 80 países. Como é que a senhora vê isso, senador? O que pode explicar? É realmente a impunidade que pode explicar essa colocação do Brasil? Uma das questões é a impunidade e a medida protetiva, a gente percebe que algumas mulheres, uma boa parte das mulheres que são assassinadas, elas já foram contempladas com a medida protetiva. Agora, como fiscalizar essa medida protetiva? Esse é o grande desafio que nós temos debatido, não é? Porque se define a medida protetiva, mas não tem quem fiscaliza se aquele agressor vai cumprir com a medida protetiva. E aí o problema é que a gente esbarra numa questão ainda maior, que é falta de pessoal. A polícia já quase não dá conta do trabalho que tem, né? Precisaria ter um grupo especializado. E tem mais um dado. Muitas vezes, na maioria das vezes, existem filhos, né? Então, assim, medida protetiva, ele não pode se aproximar. Bom, mas ele, mesmo que seja um agressor, tem direito. Ele tem direito de estar... Aliás, o direito é do filho de ser visitado pelo pai. Então, assim, é algo difícil de se montar, que se não tiver uma estrutura de cuidado, de como é que ele vai buscar o filho ou o filho é conduzido, sabe? Porque essa convivência, ela é importante, ainda que ele seja um agressor, contanto que não seja um agressor com o filho. Pois é, muitas vezes é um bom pai, né? Às vezes a agressão é com a mulher, até por questões de droga, de bebida, em algumas situações, mas é um bom pai. A gente viu relatos de pessoas... Só não é um bom marido. Exatamente. Não, mas então... a maioria dos casos é porque é uma cultura machista, porque ele enxerga a mulher realmente como um objeto e muitas vezes ele agride a mulher na frente dos seus próprios filhos. Então esse não é um bom pai. Não é um bom pai, porque quando ele agride a sua própria mulher na frente dos seus filhos, ele está criando filhos que futuramente poderão ser violentos também. Porque vê como modelo, né? Vê o pai como modelo, então ele acaba se tornando... E é um ambiente terrível, né, para se criar uma criança. Agora, o que eu tenho, assim, colocado? Eu acho que esse é um debate que nós precisamos fazer, os membros da CPMI vão se debruçar sobre isso para que a gente possa propor algo que seja possível, né, ajudar a superar essa situação, mas eu penso que a mulher, quando ela é contemplada com a medida protetiva, que normalmente, isso que nós conversávamos, quando a mulher chega a fazer a denúncia,
ela já vem de vários meses sofrendo violência. Ou anos. Ou anos. Não é na primeira violência que ela denuncia, ela já apanhou muitas vezes. Aliás, então, é raro que aconteça na primeira, né? Normalmente a mulher sempre acha, como a gente viu, que vai mudar, que a situação vai se resolver. Ela está denunciando o seu marido, ela está denunciando o pai dos seus filhos. Então, essa decisão de fazer a denúncia não é uma decisão fácil para ela. Mas se a medida protetiva que ela recebeu não está sendo atendida pelo companheiro, pelo ex-companheiro, ela precisa imediatamente informar a polícia. Ou mesmo quem é da sua própria família. A família tem que ser solidária. A família tem que ajudar também. A família tem que estar junto. Então, se o ex-companheiro, o ex-marido não está cumprindo com a medida protetiva, informar imediatamente a polícia. E eu defendo que a pessoa é reincidente, tem que ser preso. Se ele teve uma medida protetiva, ele não cumpriu com a medida protetiva, ele tem que ser preso. Porque aí ele comete desobediência, né? Desobediente. No fundo, ele pratica um crime. Ele está desobedecendo uma ordem judicial. O juiz determinou que ele não se aproximasse e ele se aproximando. Então, esse é um dos casos específicos que cabe imediatamente uma prisão dele em decorrência desse descumprimento. Agora, as senhoras acham, por exemplo, que é necessária também uma mudança de mentalidade? Tem um pouco que a gente também ouviu mulheres reclamando, isso até há mais tempo, agora mudou um pouco, mas ainda assim, que chegavam para fazer denúncia na delegacia, as pessoas faziam piada, achavam que o problema estava na mulher, que a mulher não devia ter se comportado. E mesmo no caso da polícia, tendo uma série de crimes para coibir, que às vezes a polícia fala, isso é menos importante. Existe ainda um pouco essa mentalidade no país? Existe, inclusive, por parte não só de homens policiais, mas também de mulheres policiais. Infelizmente, nós já recebemos denúncias disso. As mulheres chegam para fazer a denúncia e dizem o seguinte, mas você também, o que você fez? Você deve ter feito alguma coisa para você ter apanhado. Então, sempre a responsabilidade, a culpa é da mulher. Então, o que precisa ser feito? Uma capacitação dos nossos profissionais em todas as áreas, desde o policial que faz o primeiro atendimento, ao delegado ou à delegada de polícia, aos juízes, aos promotores, todas as pessoas precisam ser capacitadas. Isso tem que ser colocado como mais uma obrigação, digamos assim, da polícia. Justamente. Não só correr atrás de ladrão, mas proteger mulheres e proteger crianças, né? É, porque essa tendência da mulher de querer desistir, que ele vem, pede perdão, esse é o ciclo da violência, né? Sempre depois de um episódio de agressão, vem todo aquele arrependimento, aquela lua de mel, né? Até a coisa se tensionar de novo e ele agredir de novo e a coisa se repete, uma espiral que sempre vai crescendo, né? A violência sempre aumenta e isso é acho que era importante, assim, as mulheres precisavam se dar conta que um primeiro episódio de violência não precisa ser violência física, a violência psicológica, a violência moral, a violência sexual, tudo isso é violência. Está ao abrigo da Lei Maria da Penha, sabe? Isso cabe ser denunciado, cabe medidas protetivas, qualquer esse tipo de violência. É dizer, assim, talvez isso tenha até um caráter pedagógico, faça assim, cessar, ela não suporta isso. Porque, assim, no momento em que um limite é ultrapassado, ele sempre a tendência é ultrapassar e aumentar. Então, esta mudança de mentalidade é que se precisa, né? Essa mudança de comportamento. Tanto das vítimas quanto das pessoas que vão coibir essa violência. Então, nós precisamos dar um basta nisso, né, na nossa sociedade. Então, assim, para tudo isso, no fundo, nós precisamos criar um pouco mais de consciência política, ter mais recursos, sabe? Essa rede, ela ter implementada, que ainda não está sendo muito azeitada. Existe... Não, e a falta de muito dessas instituições complementares que a senhora falou, né? A própria defensora diz isso, que não tem todo o trajeto que tem que ser cumprido ali para a mulher que foi agredida, ele não existe ainda. Né? Sempre esbarra na falta de recurso, na alegação de falta de recurso ainda, que haja esse comprometimento efetivo, né, do Estado. O governo federal, ele é muito participativo nesse sentido, mas a coisa... Acho que precisava aquele botão que existe nos Estados Unidos, sabe, de socorro, que a vítima e as crianças, tanto a mulher quanto os filhos usam, que aciona ali, chama a polícia. Acho que é uma solução. Não vou dizer que solução, tá? Mas é um mecanismo barato, fácil, acessível. Pelo menos a curto prazo pode ajudar a resolver o problema. Com certeza, né? Mas ela aperta o botão, é uma espécie de alarme, né? E aí a polícia automaticamente acionada. E ostensivo, né? O agressor sabe que ela está com aquilo, enxerga que ela está, ela carrega na roupa, então é ela que carrega. Né? Sabe, são medidas que podem ser tomadas e aí nós precisamos de recursos. E quem sabe com essa recuperação de custos que o Estado tem, se conseguiria aparelhar. Acho que esse é um outro ganho que se teria se implementasse essa busca de ressarcimento deste gasto injustificável do Estado
com um ato que é praticado pelo Estado e que, no fundo, não deveria ser responsabilidade dele. É quem gerou esse custo é que tem que pagar esta conta e consegue, com isso, se aparelhar e evitar um pouco a violência doméstica. Perfeito. A gente vai fazer uma outra pausa para o intervalo e já já a gente volta com essa discussão.